O intersexualismo vem oferecendo processos bem acurados de estudos pela medicina, principalmente nos recém-natos. Diante de órgãos sexuais ambíguos, após o nascimento, os pesquisadores lançam mão do cariograma e da cromatina sexual de Barr, onde observam, nos esfregaços celulares, pelo raspado da mucosa bucal, o número de cromossomos e o pequeno corpúsculo cromático. Na espécie humana, desde as afirmações de Tijo e Levin, no ano de 1956, o número de cromossomos é de 46. O corpúsculo de Barr foi encontrado acoplado à membrana nuclear das células neuronais das gatas e ausente nos gatos. Essa diferenciação serviu de base e aplicação na pesquisa humana. No intersexualismo, a definição do sexo poderá ser determinada pelo cariograma, que dará um cariótipo normal. Quanto ao corpúsculo de Barr, se estiver presente em 5% ou mais nas células estudadas, o sexo será feminino. Se ausente, será masculino. Isto quer dizer que as fêmeas serão cromatino positivas e os machos cromatino negativos. Em certos casos de intersexo, foram encontradas modificações no número de cromossomos, principalmente sexuais, como no caso da síndrome de Klinefelter, onde existem 3 cromossomos sexuais, XXY, em lugar de 2. Muitos outros exames auxiliares para a definição ou tendência sexual nos intersexuais podem ser dirigidos para as dosagens hormonais, para a biópsia das gônadas ou mesmo cirurgia, em exames radiológicos e nos dermatoglifos. Este último exame refere-se às deformações das imagens palmares e plantares em correspondência com as alterações cromossomiais. Aliás, foi Cummins o pioneiro dessas pesquisas no ano de 1936. Consideremos que todas essas análises estão apenas na faixa da organização física, que não deve traduzir a realidade integral do indivíduo. Esta se apresenta em maior percentagem e volume de atuação pelas energias profundas do psiquismo. É no psiquismo de profundidade, nas camadas mais sutis do inconsciente ou zona espiritual, que a vida elabora as suas necessidades, transferindo-as para a zona corpórea, qualquer que seja a consequência, harmônica ou desarmônica, rígida ou patológica. A conquista médica tem que ser valorizada pelas aquisições científicas. No caso do intersexualismo, tem-se, pelos exames e análise, chegado à conclusão sobre o sexo de predominância ao lado da apresentação dos órgãos sexuais e a sua prevalência. Tudo isso poderá conduzir o indivíduo numa trilha específica ao seu próprio caso, onde, na maioria das vezes, a cirurgia é chamada para uma solução definitiva. Mesmo sendo utilizada uma conduta cirúrgica, há necessidade, posteriormente, de um ajustado plano educacional. Apesar de todos esses cuidados médicos e adequada orientação, no período da puberdade poderá haver desvios pela definição psicológica do sexo de profundidade, que não pode ser devidamente avaliado na fase infantil pela sua dúbia energética, com todas as consequências advindas pelas insistentes energias emitidas pela alma. Se essas energias estiverem na faixa sexual onde o exame e tratamento físico foram encaminhados, o caso poderá ser bem sucedido. Do contrário, haverá sempre distorções e dificuldades em qualquer dos tratamentos habituais. Nesse último caso, somente a compreensão bem dirigida daquele que carrega a distonia poderá situar essas forças específicas da alma em terreno mais apropriado, evitando, assim, maiores cargas de absorção negativa pelas vivências de um sexo distorcido na periferia corpórea. Dentro deste quadro, não deixemos de considerar a posição kármica do indivíduo, que poderá estar em fase de esgotamento, onde o tratamento periférico bem conduzido será revestido de grande sucesso. Caso as forças kármicas estejam ainda atuantes, haverá distúrbios, talvez maiores do que os apresentados desde o nascimento no corpo físico.
Desse modo, estamos a ver a dificuldade de situarmos a verdadeira polarização do sexo nos intersexuais com a pesquisa de periferia limitada ao corpo físico. Entretanto, não existe outro rumo, no momento, a não ser o das expressões periféricas na organização física. Temos que nos guiar pelos dados colhidos com aqueles exames acima referidos, a fim de tomarmos decisões e classificarmos a tendência sexual sempre exigida pela Grey a que pertence o indivíduo. Mas já virá em que a técnica biológica terá grande auxílio dos campos espirituais, cujos horizontes mais avançados permitirão avaliações mais credenciadas.